Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ABC da Farmacologia. Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos falar sobre antibióticos beta-lactâmicos. Hoje falaremos sobre as penicilinas, ok? Pois bem, antes de começarmos propriamente a aula sobre antibacterianos, vamos aqui apresentar para você a célula bacteriana clássica. Essa célula bacteriana clássica ela é composta por uma parede celular, aqui essa estrutura em vermelho, por uma membrana citoplasmática, que vem logo abaixo da parede celular, aqui em amarelo. Aqui dentro da célula, no citoplasma, nós vamos encontrar os ribossomos, vamos encontrar o material genético disperso no citoplasma, já que nós aqui estamos falando de uma estrutura procarionte. Então, o material genético está disperso no citoplasma. Do lado de fora, nós observamos essas estruturas em azuis aqui, que são basicamente o que a gente chama de pele sexual ou fímbrias, que são estruturas nas quais as bactérias comunicam-se umas com as outras. E, finalmente, uma estrutura de deslocamento da bactéria chamada de flagelo, ok? Isso aqui seria a célula bacteriana típica. E, através dessa célula bacteriana aqui, nós podemos aqui fazer uma comparação onde que as drogas antimicrobianas basicamente vão agir. Bom, nós vamos ter grupos de drogas antibacterianas que vão agir sobre o material genético da bactéria, impedindo que esse material genético duplique-se e atrapalhando, obviamente, a duplicação bacteriana. Nós vamos ter um grande grupo de antimicrobianos que vão interferir sobre ribossomos da bactéria, atrapalhando dessa forma a síntese proteica. Nós vamos ter também antimicrobianos que vão agir sobre a membrana citoplasmática dessa bactéria. E, finalmente, antimicrobianos que agem sobre a parede celular da bactéria, fazendo com que essa parede celular fique mal formada. E é exatamente este grupo de antimicrobianos que nós vamos começar a falar hoje. As penicilinas se encaixam aqui. São antimicrobianos que interferem com a formação da parede celular bacteriana, ok? Pois bem, então esses antimicrobianos são chamados de inibidores da síntese da parede celular, também chamados de antimicrobianos beta-lactâmicos. Quais são eles? As penicilinas, que nós vamos falar hoje, as cefalosporinas, num próximo momento falaremos, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Todos eles são chamados de antimicrobianos beta-lactâmicos, antimicrobianos que agem sobre a parede celular bacteriana, impedindo a formação adequada desta parede celular, ok? Pois bem, mas por que são chamados de antimicrobianos beta-lactâmicos? Nós passaremos a discutir agora. Vamos lá. Vamos pegar aqui, claro, nós vamos falar sobre elas, as penicilinas, então vamos pegar uma estrutura química aqui da penicilina. Essa aqui seria uma estrutura típica da penicilina. Ela apresenta um anel tiazolidínico, que é este anel aqui composto por enxofre, carbonos e nitrogênios, esse anel tiazolidínico, representado aqui na letra A, e um anel beta-lactâmico. Se você observar a estrutura tridimensional, você vai observar que eu tenho aqui o anel tiazolidínico, que é esse daqui, composto por moléculas de átomos de carbono, átomo de nitrogênio e átomo de enxofre, aqui em amarelo. E o anel beta-lactâmico, que dá o nome ao grupo. Esse anel beta-lactâmico é composto por 1, 2, 3 carbonos, ou seja, carbono 1, carbono 2, carbono 3, um átomo de nitrogênio, então eu tenho carbono 1, carbono 2, carbono 3, nitrogênio, seria esse azulzinho, e saindo aqui dessa ligação de carbono, eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio. Então, este anel aqui é o anel chamado beta-lactâmico. Este anel beta-lactâmico, ele está presente nas penicilinas,
nas cefalosporinas, nos carbapenêmicos e nos monobactâmicos. Por isso que eles são chamados de antimicrobianos beta-lactâmicos. E é este anel beta-lactâmico aqui que faz com que o antibiótico possa exercer sua ação. Nós vamos aqui discutir com vocês agora mesmo. Então, esse anel beta-lactâmico aqui, ele dá nome a esta classe. Já que nós estamos falando da estrutura da penicilina, que tem um anel tiazolidínico, letra A, e um anel beta-lactâmico, é conveniente aqui fazer uma observação. Algumas bactérias produzem uma enzima ou um grupo de enzimas chamadas de beta-lactamases. O que essas enzimas fazem? Essas enzimas vêm aqui e quebram a ligação entre este carbono aqui e o nitrogênio do anel beta-lactâmico. Então vai quebrar esta ligação entre o carbono e o nitrogênio aqui do anel beta-lactâmico. Seria essa ligaçãozinha aqui. Quando ela quebra esta ligação aqui, ela abre o anel beta-lactâmico, formando uma penicilina inativa. E este anel beta-lactâmico aberto aqui, a penicilina não consegue agir. O que a indústria farmacêutica fez? A indústria farmacêutica associou na penicilina uma substância chamada ácido clavulânico. O que o ácido clavulânico ou clavulanato vai fazer? Ele vai inibir a beta-lactamase que algumas bactérias produzem. Ao inibir a beta-lactamase, a bactéria não consegue abrir o anel. Não conseguindo abrir o anel, dá tempo da penicilina inativar esta bactéria, atrapalhar a formação da parede bacteriana. Então, quando vocês observarem algumas antimicrobianos que têm na sua composição ácido clavulânico, o ácido clavulânico ele serve para bloquear as beta-lactamases dessas bactérias, ok? Pois bem, então nós vamos estar falando para vocês dessas substâncias, dessas antimicrobianos que apresentam um ponto em comum, que é a presença deste anel beta-lactâmico na sua estrutura, ok? Pois bem, pegando aquele desenho inicial, eu falei a você que a bactéria apresenta uma parede celular. A parede celular estaria aqui representada por essa estrutura roxa aqui. Isso aqui seria a parede celular da bactéria. É exatamente aqui que os nossos antimicrobianos vão agir. Eles vão atrapalhar a formação dessa parede celular. Lembra que eu falei que tinha uma parede celular, aqui em vermelho, e abaixo dela eu tinha a membrana celular em amarelo. A membrana celular é essa estrutura aqui. Então, os nossos antimicrobianos vão atrapalhar a formação dessa estrutura aqui, que seria a parede celular bacteriana. Mas para que os nossos antimicrobianos vão atrapalhar a parede celular? Atrapalhando a formação da parede celular, literalmente essa parede vai ficar com buracos. E aí a bactéria vai ficar permeável à água. E a água vai entrar e vai explodir a bactéria. Então, literalmente, nós vamos atrapalhar a formação da parede celular. Ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa parede celular aqui. Bom, essa parede celular, que seria essa estrutura roxa que eu estou colocando aqui para vocês, ela é uma estrutura de peptidoglicanos. O que são peptidoglicanos? São açúcares mais aminoácidos. Então, seria como se fossem tijolos aqui nesta parede aqui. Esses tijolos, basicamente, são essas duas substâncias aqui, que é o ácido N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmuramínico. Esse ácido N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmuramínico, empilhados como se fossem tijolos aqui, eles são ligados através de ligações peptídicas, por ligações cruzadas de aminoácidos. Então eu tenho ligações cruzadas de aminoácidos aqui, unindo o ácido N-acetilglicosamina de uma fileira com o ácido N-acetilglicosamina de outra fileira, e assim sucessivamente, formando essas ligações transversais aqui. O que o nosso antimicrobiano vai fazer?
ele vai atrapalhar essas ligações aqui, interferindo com a formação desta parede. E ao interferir com a formação da parede, literalmente, voltando aqui, eu vou fazer com que esta parede celular fique cheia de buracos, fique cheia de entradas de líquidos. E aí esta parede celular, que é formada de ácido N-acetilglicosamina, ácido N-acetilmuramínicos e aminoácidos, ela vai ficar mal formada. É essa a ideia da penicilina, dos beta-lactâmicos. Agora vamos explicar mais detalhadamente como que ela vai funcionar. Bom, eu falei a você que eu tenho tijolos formados por ácido N-acetilmuramínico e ácido N-acetilglicosamina, que seriam esses tijolinhos aqui, interligados por aminoácidos que fazem ligações cruzadas. Voltando aqui só para você se situar. Eu tenho os ácidos N-acetilglicosamina e N-acetilmuramínico ligados por aminoácidos. Observe que eu tenho uma ligação entre o aminoácido L-lisina e a D-alanina. L-lisina, D-alanina. L-lisina, D-alanina. Então eu estou fazendo uma ligação transversal de L-lisina, D-alanina. É exatamente aqui que as nossas penicilinas vão agir. O que elas vão fazer? Elas vão bloquear uma enzima chamada transpeptidase. O que essa transpeptidase faz? Ela faz essa ligação vermelha aqui. Ela liga a L-lisina com a D-alanina. É como se ela costurasse um aminoácido com o outro. Quando ela está costurando esse aminoácido com o outro aqui, ela está ligando esses tijolos uns aos outros aqui. Essas transpeptidases são chamadas também de PBPs, que em inglês significa Penicillin Binding Protein, que traduzindo seria proteína ligadora de penicilina. Ou seja, ela vai fazer, como o nome diz, transpeptidase, ela vai fazer a ligação transversal entre a L-lisina e a D-alanina. L-lisina, D-alanina. Ela faz essa ligação. Então, o que a nossa penicilina vai fazer? Vai bloquear a transpeptidase. Ao bloquear a transpeptidase, eu não tenho a ligação transversal entre a L-lisina e a D-alanina. E, consequentemente, eu estou atrapalhando a formação da parede bacteriana. Aprofundando um pouquinho mais para você entender. Então, ela vai fazer a ligação entre, acompanha aqui, a L-lisina e a D-alanina. L-lisina, D-alanina. Quem que faz isso? A transpeptidase, que é a PBP. O que a nossa penicilina vai fazer? Ela vai bloquear a atividade da transpeptidase. Vamos imaginar que a transpeptidase seja essa estrutura marrom aqui. Essa estrutura marrom vai fazer a ligação entre esses aminoácidos da parede. Na hora que a penicilina, os beta-lactâmicos, ligam-se na transpeptidase, ela bloqueia a atividade da transpeptidase. Bloqueando a atividade da transpeptidase, eu não ligo um aminoácido no outro. Se eu não ligo um aminoácido no outro, eu estou atrapalhando o chamado cross-linking, ou seja, a ligação cruzada entre um aminoácido com outro. Automaticamente eu estou fazendo um buraco aqui na membrana. Seria basicamente isso daí, ó. A PBP está sendo bloqueada pela penicilina, pelos beta-lactâmicos. Consequentemente, eu vou fazer um buraco na parede bacteriana. E ao fazer um buraco na parede bacteriana, a bactéria começa a ter gaps, começa a ter buracos na sua estrutura. E automaticamente nós vamos ter que esta parede vai ficar mal formada. E, consequentemente, a água vai entrar dentro da bactéria e literalmente vai matar essa bactéria. Então, o mecanismo de ação pelos quais os beta-lactâmicos agem é por inibir a transpeptidase. Consequentemente, inibir a formação da parede bacteriana, ok? Quem são essas penicilinas? Nós temos a penicilina, a chamada benzilpenicilina cristalina, que é intravenosa. Nós temos a benzilpenicilina procainada, que é intramuscular. Nós temos a benzilpenicilina benzatínica, que é a famosa benzetacil intramuscular.
Nós temos as fenoximetilpenicilinas, que foram as primeiras penicilinas administradas pela via oral. Logo em seguida surgiu a ampicilina, amoxicilina, meticilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, carbenicilina e a ticarcilina. Todas elas são chamadas de penicilinas, ok? Obtidas a partir de um fungo. Então, as primeiras penicilinas são penicilinas obtidas a partir do fungo. Em seguida, a indústria farmacêutica começou a sintetizar essas penicilinas. Aí surgiram as penicilinas semissintéticas e as penicilinas sintéticas, ok? E aqui nós temos vários exemplos dessas penicilinas. Nós temos a benzilpenicilina potássica, nós temos a benzilpenicilina benzatínica, que seria a benzetacil. Nós temos a meracilina, que é o nome comercial da fenoximetilpenicilina, que foi a primeira penicilina via oral. Logo em seguida surgiu a ampicilina, que nós temos ela pela via oral, também injetável. Aí surgiu a amoxicilina. Nós temos a apresentação de amoxicilina com ácido clavulânico, nós temos a carbenicilina, nós temos a ticarcilina, nós temos a piperacilina, nós temos várias penicilinas hoje disponíveis no mercado farmacêutico para ser utilizado. Mas para ser utilizado basicamente para quê? As principais indicações, as indicações mais comuns do uso das penicilinas são nas infecções por gram-positivos, nas infecções estreptocócicas, por estreptococcus, causando amidalites, erisipela, infecções puerperais, endocardites, infecções dentárias. A gente usa penicilina também no tratamento da sífilis. Neste caso, usa-se a benzilpenicilina benzatínica, que é a benzetacil. Nós usamos penicilinas para tratar infecções de pele, como as celulites, que são infecções causadas por estreptococcus e estafilococcus, que podem causar inclusive a amputação de membros. Nós temos penicilinas para tratar furunculoses, endocardite, osteomielite. Então são algumas das indicações bastante comuns do uso da penicilina, ok? Eu espero ter sido claro na nossa apresentação sobre penicilinas e aguardo você nas próximas videoaulas, quando daremos sequência falando das cefalosporinas e demais antimicrobianos, ok? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.